7 de dezembro de 1941. Noite fria em Berlim. A cidade respira em silêncio sob a escuridão, interrompida apenas pelo som distante de veículos militares cruzando ruas molhadas. Dentro de um edifício iluminado no coração do comando alemão, o ar é denso, carregado de fumaça e confiança. Mapas cobrem as paredes, marcados com linhas que avançam sem resistência aparente. França caída. Europa dobrada. O leste sendo empurrado cada vez mais fundo. Então a notícia chega. Um ataque no Pacífico. Uma base americana em chamas. Pearl Harbor. Por um breve segundo ninguém fala. Depois, reações contidas. Alguns olhares se cruzam. Um leve sorriso surge no canto de uma boca. Não é euforia, é algo mais sutil, uma espécie de desprezo calculado. Você quase consegue sentir o clima da sala mudar não para a tensão, mas para a confirmação. Os Estados Unidos agora estão na guerra, e para aqueles homens, isso não altera o destino. Apenas o cronograma. Oficiais da Wehrmacht, experientes em campanhas relâmpago, analisam a informação como se fosse apenas mais uma variável. Eles já haviam esmagado exércitos inteiros em semanas. A Blitzkrieg não era apenas uma tática, era uma demonstração de superioridade absoluta. E do outro lado, uma democracia distante, lenta, dividida. Relatórios circulam sobre a capacidade militar americana. Muitos destacam a força industrial, mas com uma ressalva constante. Não está preparada para a guerra total. A produção ainda é civil. A mentalidade ainda é comercial. Fábricas fazem carros, não tanques. Produzem conforto, não destruição. Para aqueles oficiais, isso importa mais do que números, porque guerra, na visão deles, não é apenas sobre recursos, é sobre prontidão. E os Estados Unidos parecem despreparados. No Atlântico, os U-boats já dominam as rotas marítimas. Comboios aliados são caçados com precisão. No céu, a Luftwaffe ainda impõe respeito. No leste, apesar da resistência soviética, o avanço alemão parece imparável. Tudo aponta na mesma direção. Controle. E então surge a suposição silenciosa, aquela que ninguém precisa dizer em voz alta. Os americanos podem entrar na guerra, mas não vão conseguir acompanhar. Você quase consegue ouvir o raciocínio sendo construído nos bastidores. Mesmo que mobilizem sua indústria, isso levaria tempo. Anos, talvez. Converter fábricas inteiras, treinar mão de obra, redirecionar a economia. Tempo que a Alemanha acredita não existir, porque na mente deles a guerra já está sendo vencida. Enquanto isso, longe dali, do outro lado do oceano, algo começa a se mover. Não com tanques, não com tropas, mas com decisões. Salas de reunião nos Estados Unidos começam a mudar de tom. Executivos industriais sentam ao lado de oficiais militares. Planos são traçados em escalas que nunca foram tentadas antes. Não se trata apenas de produzir armas, mas de reinventar completamente o sistema de produção. E essa mudança não é lenta, ela é imediata. Máquinas são recalibradas. Contratos são assinados em massa. Linhas de montagem começam a ser redesenhadas antes mesmo de estarem prontas. Não há perfeição, há urgência. E urgência, quando combinada com recursos quase ilimitados, cria algo perigoso. De volta a Berlim, essa transformação ainda é invisível. Relatórios continuam chegando. Alguns mencionam movimentações industriais americanas. Outros falam de expansão naval. Mas nada parece, à primeira vista, fora do esperado. Nada que quebre a narrativa construída. Ainda. Porque o erro não está nos dados, está na interpretação. Os oficiais nazistas olham para os Estados Unidos e veem uma potência potencial, mas não imediata. Veem capacidade, mas não velocidade. Veem recursos, mas não coordenação. Eles estão certos, por um breve momento. Mas esse momento está acabando, porque enquanto eles analisam o presente, o futuro já começou a ser fabricado. E quando esse futuro finalmente atravessar o oceano, não virá como uma força isolada. Virá como uma avalanche impossível de conter. E ninguém naquela sala está preparado para o que isso realmente significa. O som começa baixo, quase imperceptível. Não vem de canhões,
nem de motores de tanques. Não há fumaça de batalha, nem gritos de comando. É um som distante, industrial, repetitivo. Metal sendo moldado, rebitado, cortado. Um ritmo constante que não depende do dia ou da noite. Do outro lado do oceano, a guerra assume uma forma diferente. Dentro de fábricas que se estendem por quilômetros, luzes permanecem acesas sem interrupção. O ar é pesado, carregado de partículas de aço e óleo queimado. Você quase consegue sentir o calor contínuo, ouvir o eco de milhares de passos sincronizados com máquinas que nunca desligam. Os Estados Unidos não estão apenas entrando na guerra, estão se transformando para ela. Linhas de montagem inteiras são desmontadas e reconstruídas em questão de dias. Onde antes havia automóveis, agora surgem estruturas metálicas que pouco a pouco revelam sua verdadeira forma. Fuselagens de bombardeiros, torres de tanques, casco de navios. Nada disso acontece de maneira caótica. Há método, há sistema. Engenheiros começam a aplicar conceitos de produção em massa em uma escala que nunca havia sido tentada para fins militares. Cada peça é padronizada, cada etapa é cronometrada, cada erro é corrigido com rapidez brutal. O objetivo não é apenas produzir. É produzir mais rápido do que qualquer inimigo consegue reagir. No início, surgem falhas, componentes que não se encaixam perfeitamente, linhas que param por minutos preciosos. Trabalhadores que ainda estão aprendendo. Mas essas falhas não desaceleram o processo. Elas são absorvidas, corrigidas, eliminadas. E então, o ritmo começa a mudar. Uma fuselagem leva dias para ser concluída. Depois horas. Depois menos do que isso. O que antes parecia impossível começa a se tornar rotina. Não há celebração, apenas continuidade. Porque sempre há mais a produzir. O bombardeiro B-17 começa a sair das linhas de montagem com uma frequência crescente. Sua estrutura robusta, seus múltiplos motores, sua capacidade de resistir a danos, tudo isso é replicado, não uma ou duas vezes, mas milhares. Ao mesmo tempo, outro gigante ganha forma. O B-24 Liberator. Mais rápido de construir, mais fácil de adaptar à produção em massa. Em certas fábricas, ele começa a surgir em intervalos que desafiam a lógica, um após o outro, sem pausa, sem hesitação. Você quase consegue ver a cena de cima. Fileiras intermináveis de aeronaves recém-construídas alinhadas em pistas, esperando apenas combustível e tripulação. Uma multiplicação silenciosa de poder aéreo. E não para por aí. Nos estaleiros, algo ainda mais impressionante acontece. Navios cargueiros projetados para serem simples e funcionais começam a ser construídos em velocidades que nenhum planejamento militar alemão havia considerado possível. Estruturas gigantescas são montadas como se fossem peças de um quebra-cabeça pré-fabricado. Seções inteiras chegam prontas, são posicionadas, soldadas, fixadas, e o navio cresce diante dos olhos. Dias, não meses, dias. O conceito é simples e devastador. Se um navio for destruído, outro já estará pronto para substituí-lo. Se 10 forem afundados, dezenas já estarão a caminho. A guerra deixa de ser uma disputa de unidades e se torna uma disputa de capacidade de reposição. E nisso, algo começa a se tornar evidente. Os Estados Unidos não precisam evitar perdas. Eles podem simplesmente superá-las. Enquanto isso, no Atlântico, os U-boats continuam sua caçada. Torpedos atingem alvos, explosões rasgam a superfície do mar. Tripulações alemãs observam navios afundarem, confiantes de que estão enfraquecendo o inimigo. Mas há um detalhe que começa a incomodar. Os comboios não diminuem. Pelo contrário, parecem aumentar. Navios destruídos são rapidamente substituídos. Rotas continuam ativas. O fluxo não para. Para cada vitória tática, há uma reposição estratégica imediata. E essa discrepância começa a gerar algo raro. Dúvida. De volta à Alemanha, relatórios começam a mudar de tom. Ainda há confiança, mas agora misturada com algo mais cauteloso. Números começam a aparecer com mais frequência. Produção mensal. Capacidade estimada. Crescimento industrial.
Alguns oficiais começam a perceber, mas ainda não compreendem totalmente, porque não se trata apenas de quantidade, é velocidade, é consistência. É uma máquina que, uma vez iniciada, não para mais. E o mais perigoso de tudo, ela ainda está acelerando. O que aqueles oficiais enxergaram como uma reação lenta está se revelando algo completamente diferente. Uma resposta que não segue o ritmo da guerra convencional, mas redefine esse ritmo. E quando essa produção finalmente começar a se materializar nos céus e nos mares da Europa, não será gradual. Será repentina, massiva, impossível de ignorar. E nesse momento, o desprezo inicial começará a desaparecer, substituído por algo muito mais desconfortável. O primeiro sinal não vem como um aviso claro. Ele surge no horizonte. Distante, quase abstrato, formações de aeronaves começam a aparecer com uma frequência incomum. No início, são vistas como operações isoladas, missões específicas, algo administrável. Oficiais alemães observam relatórios e ajustam respostas, confiantes de que a Luftwaffe ainda possui capacidade para reagir. Mas então, os números começam a mudar. O céu deixa de ser um espaço vazio entre combates e passa a ser ocupado continuamente. Bombardeiros pesados cruzam longas distâncias em formações densas, protegidos por caças de escolta que não estavam ali antes. Motores ecoam por horas. Um som grave, constante, impossível de ignorar. Você quase consegue sentir a vibração no chão antes mesmo de ver as aeronaves. E quando elas aparecem, não são poucas. São dezenas. Depois, centenas. E então, algo se torna claro. Isso não é um ataque isolado. É um sistema. O bombardeiro B-17, com sua estrutura resistente e armamento defensivo pesado, começa a mostrar sua verdadeira função. Ele não depende de furtividade. Não precisa evitar o combate. Ele atravessa o espaço inimigo, absorvendo dano e continua avançando. Ao lado dele, o B-24 amplia ainda mais essa presença. Mais alcance, mais quantidade, mais pressão. A defesa alemã reage. Caças são lançados. Artilharia antiaérea entra em ação. O céu se transforma em um campo de explosões negras e rastros de fogo. Cada interceptação é violenta, precisa, mas insuficiente, porque derrubar alguns não muda o todo. Outros continuam vindo, sempre vindo, e então surge um detalhe que altera completamente o equilíbrio: os caças de escolta. No início da guerra, bombardeiros aliados operavam com alcance limitado de proteção. Isso criava janelas de vulnerabilidade. Era ali que a Luftwaffe atacava com maior eficiência. Mas agora, essa janela desaparece. O P-51 Mustang entra em cena com alcance suficiente para acompanhar bombardeiros até o coração da Alemanha. E voltar. Rápido, ágil, letal. Ele não apenas protege, ele caça. Pilotos alemães, acostumados a escolher o momento do ataque, agora se veem sendo perseguidos. A vantagem tática começa a desaparecer. O controle do céu antes disputado começa a inclinar lentamente, depois rapidamente. E com isso, algo mais profundo acontece. A Alemanha começa a perder a capacidade de defender seu próprio espaço aéreo. Enquanto isso, no solo, o impacto se acumula. Fábricas são atingidas, infraestruturas críticas entram em colapso. Linhas ferroviárias são interrompidas, o fluxo de recursos começa a falhar. Cada ataque não é apenas destruição imediata, é desorganização contínua. E por trás de cada bombardeio existe uma realidade impossível de ignorar. Para cada aeronave abatida, outra já está a caminho. Para cada piloto perdido, outro está sendo treinado. Para cada missão executada, há dezenas sendo planejadas. A escala deixa de ser compreensível em termos tradicionais. Não é mais uma guerra de batalhas. É uma guerra de capacidade infinita contra capacidade limitada. No Atlântico, a mesma lógica se impõe. Os U-boats continuam operando, mas o ambiente mudou. Navios escolta estão mais numerosos. Tecnologias de detecção evoluem. Comboios se tornam mais protegidos. E, acima de tudo, continuam constantes.
Navios Liberty cruzam o oceano em números que desafiam qualquer tentativa de interrupção total. Afundar um já não significa impacto estratégico. É apenas um evento isolado dentro de um fluxo contínuo. E esse fluxo não diminui. Ele cresce. Relatórios alemães passam a refletir uma realidade desconfortável. A produção americana não apenas alcançou níveis elevados, ela ultrapassou qualquer projeção inicial. E mais preocupante, continua aumentando. A percepção muda lentamente. Depois, de forma abrupta. Oficiais que antes viam os Estados Unidos como um participante tardio, agora começam a enxergar algo completamente diferente. Não um aliado adicional, mas o centro de gravidade da guerra. Uma força que não depende de vitórias rápidas, que não colapsa sob pressão, que simplesmente continua, produzindo, enviando, substituindo, sem parar. E então surge o momento de realização, não como uma declaração oficial, mas como uma compreensão silenciosa. A Alemanha não está mais lutando apenas contra exércitos. Está lutando contra uma máquina que transforma aço em poder de combate em uma velocidade impossível de igualar, que absorve perdas sem enfraquecer, que cresce enquanto luta, e o mais devastador de tudo, uma máquina que já atingiu seu ritmo máximo. Nos céus da Europa, formações de bombardeiros continuam avançando. No mar, comboios seguem ininterruptos. No solo, a pressão aumenta a cada dia. Não há pausa, não há alívio. A guerra, que antes parecia uma série de campanhas decisivas, se transforma em algo inevitável. E inevitabilidade é algo que nenhuma estratégia consegue derrotar. O desprezo inicial desaparece completamente. Em seu lugar, surge clareza. Aquele erro de julgamento, cometido em uma sala silenciosa em Berlim, agora se revela em toda sua magnitude. Não foi apenas uma subestimação. Foi uma falha em compreender o tipo de guerra que estava por vir, porque enquanto a Alemanha lutava com velocidade, tática e precisão, os Estados Unidos lutavam com algo diferente: escala. E quando a escala entra em jogo dessa forma, o resultado deixa de ser uma questão de habilidade. Passa a ser uma questão de tempo. E o tempo já não está mais do mesmo lado. A avalanche não apenas começou a descer, ela já está em movimento total. E não há nada, nem ninguém, capaz de detê-la.